Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você do canal Vale Web Gospel News. Informações, reflexões bíblicas aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre essa questão da discussão, digamos assim, bíblica entre os pastores Rodrigo Silva, que representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia, André Valadão, da Alagoinha, e entrando agora na discussão, digamos assim, o pastor Eliseu Rodrigues, que representa a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Bom, começou aí uma discussão, um debate sobre a questão de doutrina, entre o pastor André Valadão e o pastor Rodrigo Silva. Eles estão aí, na verdade, eles têm alguns vídeos aí na internet sobre esse assunto. O pastor André Valadão não é o primeiro pastor ou o primeiro crente a discordar claramente do pastor Rodrigo Silva. Eu peço que você se inscreva no canal se você me encontrou agora. Se você já conhece o trabalho, deixa o like no vídeo. Então, o pastor André Valadão não é o primeiro pastor, não é a primeira pessoa a desconfiar, a não crer na doutrina, a discordar da doutrina dos adventistas. Agora, quando se trata do pastor André Valadão, uma pessoa conhecida no Brasil e também em outros países, inclusive nos Estados Unidos, aonde o pastor tem também um trabalho feito lá, uma igreja, da Igreja Batista Lagoinha, aí as coisas foram mais divulgadas e tal, e daí por diante. Existe até uma entrevista, um bate-papo, uma conversa bem natural, bem espontânea, do pastor Rodrigo Silva, da Adventista, com o pastor também César Cavalcante. Acho que o nome do rapaz é esse. Num bate-papo, tal, num podcast e daí por diante. Então, o assunto agora da vez é esse. Adventista é uma seita, tá? Quem tem razão? Os adventistas do sétimo dia, Rodrigo Silva, ou André Valadão está correto? Eis a pergunta. Então, o pastor Eliseu Rodrigues, da Assembleia de Deus, ele grava um dos seus vídeos, meio que defendendo, ele sai em defesa do pastor André Valadão. Então, ele começa dizendo, o pastor Eliseu Rodrigues, que respeita muito, a pessoa de Rodrigo Silva, como estudioso, como arqueólogo, como uma pessoa que já está aí, que adquiriu muitos conhecimentos acadêmicos na área de teologia e tal, como acadêmico, Mas como pastor, segundo informou, ou segundo revela o pastor Eliseu Rodrigues, ele não admira o nosso amado pastor adventista. Porque Eliseu considera que a igreja adventista do sétimo dia uma seita, uma heresia no caso. Ele usa a expressão uma heresia. Não é nem um conflito de doutrina, um conflito de doutrinação, como disse ele mesmo com as próprias palavras. Ele chega a dizer claramente, com todas as letras, que a igreja adventista seria, ou na verdade, uma heresia. Então, na visão do pastor Eliseu Rodrigues, é uma heresia. Então, o que acontece é que essas questões, tem gente que não gosta de estar discutindo essas questões, tá? Tem gente que até desaprova totalmente esse tipo de comportamento. Bom, na Bíblia, nós temos algumas passagens em que o apóstolo Paulo, alguns momentos, algumas cenas em que o apóstolo Paulo, ele nos orienta, inclusive ele fez isso no tempo de Paulo, ele a combater, combater as heresias, combater os falsos mestres, ficar em alerta, de olhos abertos, com relação aos falsos ensinamentos e daí por diante. E aí a pergunta mas a igreja adventista do sétimo dia
de fato, é uma igreja de Deus ou é a única igreja que está, na verdade, pregando a Bíblia corretamente? A doutrina adventista é a doutrina correta? E aí? Hein? O que você acha disso? Eu vou pedir para você, tá? Não tenha vergonha, meu amado irmão. Não tenha vergonha. Se expresse aqui no canal. Você que me encontrou agora, você que é adventista, que se me encontrou aqui no YouTube, deixe o seu comentário aqui abaixo, tá certo? Se você não é adventista também, deixa aqui abaixo o seu comentário. Tá entendendo? Uma coisa é certa. Preste atenção. Deus, ele quer salvar a todos e a todas, independentemente da igreja adventista do sétimo dia, tá? Se uma seita, uma heresia ou não, as outras igrejas, os outros ministérios, tá? Que não, na verdade, são de acordo com a doutrina do sétimo dia, também tem os seus defeitos. Então, de um modo geral, toda igreja tem os seus defeitos, não é perfeita. A questão aqui é heresia ou não heresia? Porque toda igreja tem defeito. A pergunta e aí já é outro nível, não é defeito, é heresia. Porque quando a igreja tem defeito, se consegue ficar na igreja. Porque perfeição só no céu. O que não se pode permanecer, aonde não se pode permanecer é numa igreja onde há escândalos ou se é uma heresia. Se a igreja é herege ou tem escândalos, então deve-se sair o mais rápido possível. Mas se a igreja não é heresia e não tem escândalos, tem só defeitos, se permanece, porque perfeição só no céu. Eu gostaria que você, que tem estudado muito, tem lido muito a palavra, tá? Tem pesquisado tanto, diga alguma coisa nesse momento, tá entendendo? Fale para nós, fale para as pessoas que nos assistem, o que você entende sobre esse assunto. Preste atenção, preste atenção. Mas muitos debates, muitos comentários, muitos estudos e pesquisas são feitas diariamente ou feitos diariamente sobre esse assunto, tá? Porque esse tipo de assunto é um assunto que tem bastante conteúdo. E é por isso que você é convidado a também falar sobre esse assunto, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Fico por aqui e eu volto em breve.